Meu nome é Dr. Roberto Silva, tenho 42 anos, sou doutor em Física Quântica pela USP e durante 20 anos da minha vida eu dediquei cada neurônio do meu cérebro para provar uma única coisa, que Deus não existia. E eu estava tão convencido da minha inteligência superior, tão certo de que a ciência tinha todas as respostas, que destruí minha família, perdi minha esposa Carla e quase perdi meus 2 filhos, Lucas e Ana. Mas hoje eu estou aqui para contar como o próprio Deus que eu negava usou a ciência que eu idolatrava para se revelar a mim de uma forma tão poderosa que mudou não apenas minha mente, mas transformou completamente minha vida. Nasci em uma família católica tradicional aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. Meus pais, seu João e Dona Maria, eram pessoas simples, mas muito religiosas. Todos os domingos íamos à missa, rezávamos o terço em família e minha mãe sempre dizia: "Roberto, Deus tem um plano especial para a sua vida, filho." Mas conforme fui crescendo e me destacando nos estudos, especialmente em matemática e física, comecei a questionar tudo. Aos 17 anos, quando entrei na USP para cursar física, eu já havia lido Darwin, Dawkins, Stephen Hawking. Eu me considerava um livre pensador, alguém que não precisava de muletas emocionais como a religião. Para mim, a ciência explicava tudo, e Deus era apenas uma invenção humana para lidar com o medo da morte e do desconhecido. Durante a graduação, eu me tornei conhecido entre os colegas como o ateu militante. Eu debatia com professores, desafiava qualquer colega que demonstrasse ter fé e me orgulhava de conseguir desmontar argumentos religiosos com lógica e ciência. Lembro de uma vez que um professor comentou sobre a complexidade do DNA e um colega disse que aquilo provava a existência de um designer inteligente. Eu passei 40 minutos explicando evolução, seleção natural e mutações aleatórias até o coitado ficar sem argumentos. Eu me sentia um gladiador intelectual. Foi na pós-graduação que conheci Carla. Ela era estudante de biologia, também muito inteligente, mas diferente de mim, ela acreditava em Deus. Quando começamos a namorar, eu via isso como um projeto pessoal. Vou abrir os olhos dela para a realidade. E lentamente, com anos de conversas científicas, consegui convencê-la de que Deus era apenas superstição. Carla abandonou sua fé para ficar comigo. Hoje, eu sei que isso foi uma das piores coisas que já fiz na vida. Nos casamos em 2005, tivemos Lucas em 2007 e Ana em 2009. Eu estava construindo minha carreira acadêmica, publicando artigos, dando palestras sobre física quântica e, sempre que possível, atacando a religião. Minha especialidade era usar a ciência para provar que Deus não existia. Eu tinha argumentos para tudo. O universo surgiu do Big Bang sem necessidade de um criador. A vida evoluiu através de processos naturais. A consciência é apenas atividade neural. Eu me sentia como um cruzado da razão. Durante anos, nossa família funcionou bem na superfície. Eu era um pai presente fisicamente, mas emocionalmente distante. Minha obsessão era minha pesquisa e minha guerra pessoal contra Deus. Quando as crianças faziam perguntas sobre morte, sobre o sentido da vida, sobre por que existimos, eu sempre respondia com frieza científica. Lucas, de apenas 8 anos, uma vez me perguntou: "Papai, o que acontece quando morremos?" Minha resposta foi: "Nada, filho. Somos apenas matéria orgânica que se decompõe. Não há nada além disso." Vi o terror nos olhos dele, mas pensei, é melhor ele aprender a realidade desde cedo. Em 2015, minha carreira estava no auge. Eu havia sido convidado para integrar um projeto de pesquisa internacional sobre mecânica quântica, mas foi também quando tudo começou a desmoronar. Carla estava cada vez mais deprimida. Ela me disse várias vezes que se sentia vazia, sem propósito, mas eu sempre respondia que esse sentimento era apenas resultado da pressão social religiosa.
As crianças começaram a apresentar problemas na escola, pesadelos, ansiedade, uma tristeza profunda que eu não conseguia explicar cientificamente. A gota d'água foi em dezembro de 2016. Ana, então com 7 anos, teve uma crise de pânico no meio da madrugada. Ela estava gritando que tinha medo de morrer, que não queria deixar de existir para sempre. Carla me implorou: Roberto, pelo amor de Deus, nossa filha precisa de esperança. E eu, na minha arrogância, respondi: não vou mentir para ela. A verdade é que vamos morrer e acabou. Ela precisa aceitar isso. Carla me olhou com uma tristeza que nunca vou esquecer e disse: eu não reconheço mais o homem com quem me casei. No início de 2017, Carla pediu a separação. Ela levou as crianças para a casa da mãe dela e me disse: Roberto, você matou Deus em nossa família e, junto com ele, matou nossa esperança, nossa alegria, nossa razão de viver. Eu fiquei furioso. Como assim? Eu trouxe a verdade para vocês. Libertei vocês da superstição. Mas ela respondeu: que liberdade é essa que nos deixa desesperados? Que verdade é essa que nos rouba a paz? Fiquei sozinho no meu apartamento em Perdizes, mergulhado na minha pesquisa, mas pela primeira vez começando a questionar não a ciência, mas minhas conclusões sobre ela. Eu passava noites inteiras estudando mecânica quântica e algo começou a me incomodar profundamente. Os experimentos mostravam coisas que desafiavam minha visão materialista do mundo, partículas que pareciam saber quando estavam sendo observadas, conexões instantâneas entre partículas distantes que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Era como se o universo tivesse uma consciência subjacente. Em março de 2017, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava trabalhando até muito tarde no laboratório da USP, sozinho, fazendo cálculos sobre o experimento da dupla fenda. De repente me dei conta de algo que nunca havia percebido. O simples ato de observar mudava o resultado do experimento. Era como se a consciência do observador fosse fundamental para a realidade física. Pensei: se a consciência é necessária para colapsar a função de onda, então a consciência não pode ser apenas um subproduto da matéria. Pela primeira vez em 20 anos, tive uma dúvida real sobre meu ateísmo. Naquela mesma noite, fiz algo que nunca pensei que faria. Peguei uma Bíblia velha que encontrei na gaveta da mesa do laboratório, provavelmente esquecida por algum aluno. Abri aleatoriamente e meus olhos caíram em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Fiquei chocado. Aquilo era quase uma descrição da mecânica quântica, onde partículas surgem do vácuo quântico, do nada observável. Comecei a estudar a Bíblia como um cientista estuda qualquer fenômeno, com método, anotações, comparações, e descobri algo surpreendente. A Bíblia não contradizia a ciência real, apenas minha interpretação fechada dela. Versículos como Jó, capítulo 26, versículo 7, que diz: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Eram incrivelmente precisos sobre a natureza do espaço. Durante meses, travei uma batalha interna. Minha mente racional resistia, mas meu coração estava começando a se abrir para a possibilidade de que eu estava errado. Em junho de 2017, decidi fazer um experimento. Orei, eu disse: Deus, se você existe, se você realmente criou este universo que eu estudo, preciso de uma prova que minha mente científica possa aceitar. A resposta veio de uma forma que nunca esperava. No dia seguinte, recebi um e-mail de um colega da Universidade de Oxford, me convidando para uma conferência sobre consciência e física quântica. Lá, conheci outros físicos que haviam chegado à mesma conclusão que eu estava começando a formar. O universo parecia ser projetado por uma inteligência superior. Dr. Henry Stapp, da Universidade da Califórnia.
apresentou evidências de que a consciência era fundamental para a realidade quântica. Dr. Stuart Hameroff mostrou como a consciência poderia operar através de estruturas quânticas nos neurônios. E pela primeira vez, vi cientistas sérios admitindo que talvez houvesse algo além da matéria. Voltei para São Paulo com a mente em ebulição. Continuei estudando a Bíblia e fiquei impressionado com versículos como Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Era como se o apóstolo Paulo estivesse descrevendo o campo quântico subjacente que mantém toda a realidade. Em agosto de 2017, tomei uma decisão que meus colegas acadêmicos considerariam loucura. Procurei uma igreja. Escolhi uma igreja evangélica simples aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Quando entrei, o pastor estava pregando sobre Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão feitas. Naquele momento, tudo fez sentido. Eu havia passado 20 anos estudando as coisas feitas e elas estavam claramente revelando o eterno poder e divindade do Criador. Chorei como uma criança. Ali mesmo, na última fileira daquela igreja simples, eu me rendi. Orei. Jesus, eu estava errado. Perdoe minha arrogância. Eu vejo sua assinatura em cada fórmula, em cada equação, em cada partícula que estudei. Quero conhecê-lo não apenas como Criador, mas como Salvador. A transformação foi imediata e radical. A depressão que eu nem sabia que tinha desapareceu. O vazio existencial que eu disfarçava com arrogância intelectual foi preenchido. Pela primeira vez em décadas, eu tinha paz. Mas reconquistar minha família seria muito mais difícil. Quando liguei para Carla para contar sobre minha conversão, ela pensou que eu estava tendo um colapso nervoso. Roberto, você está bem? Você que sempre disse que religião é para mentes fracas? Expliquei tudo. Como a própria ciência me levou a Deus, como eu havia entendido que fé e razão não eram inimigas. Levou meses para ela aceitar que minha conversão era real, e mais meses ainda para ela mesma abrir o coração novamente para Deus. As crianças foram mais rápidas. Quando expliquei para elas que papai havia descoberto que existe vida após a morte, que Deus nos ama e tem um plano para nossas vidas, vi a esperança voltando aos olhos deles. Em dezembro de 2017, Carla aceitou tentar uma reconciliação. Voltamos a morar juntos, mas agora com Cristo no centro do nosso lar. Começamos a orar em família, a ler a Bíblia juntos, a frequentar a igreja. Era como se tivéssemos ressuscitado como família. Hoje, 5 anos depois, minha vida é completamente diferente. Continuo sendo cientista, continuo pesquisando física quântica, mas agora vejo cada descoberta como uma revelação da genialidade do Criador. Escrevi um livro chamado Deus e a Física Quântica, onde mostro como a ciência moderna aponta para a existência de Deus. Dou palestras em igrejas e universidades, mostrando que não há conflito real entre ciência e fé. Minha família foi restaurada. Carla voltou a ter aquela luz nos olhos que eu havia apagado. Lucas, agora com 15 anos, quer ser astrofísico para estudar as obras de Deus no universo. Ana, com 13 anos, diz que quer ser bióloga para entender como Deus criou a vida. Temos cultos domésticos onde eu uso ciência para ensinar sobre o poder de Deus. É incrível como as crianças ficam fascinadas quando explico como a ressurreição de Jesus não viola as leis da física quântica. O que mais me impressiona é como Deus usou minha própria ferramenta contra ele, a ciência, para me trazer de volta. Ele sabia que minha mente racional precisava de evidências, e ele as forneceu através da física quântica, da cosmologia, da biologia molecular. Hoje vejo que ele nunca foi inimigo da ciência. Ele é o autor dela. Se você está me ouvindo e é alguém que, como eu era, acredita que ciência e fé são incompatíveis,
Quero te dizer, você está enganado. A verdadeira ciência aponta para Deus. Albert Einstein disse: a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Isaac Newton, o pai da física moderna, era profundamente cristão. Galileu disse: a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não importa quão intelectual você se considere, quão superior você acha que sua mente é, todos precisamos de salvação. João capítulo 3, versículo 16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu sei que existe vida após a morte não por fé cega, mas porque a própria física quântica sugere que a consciência transcende a matéria. Sei que Deus existe não apesar da ciência, mas por causa dela. E sei que Jesus é real porque Ele transformou não apenas minha mente, mas minha vida, minha família, meu propósito. Se você quer fazer essa oração comigo, repita: Jesus, eu reconheço que estava errado. Perdoe minha arrogância. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Entre na minha vida. Seja meu Senhor e Salvador. Transforme minha mente e meu coração. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. E lembre-se, a maior descoberta científica que você pode fazer é descobrir que Deus te ama.